Olá pessoas, bem-vindos ao Orlante Médio, eu sou o Arthur e hoje a gente vai falar sobre síndrome de Tourette, um assunto que já ficou bastante na moda na internet principalmente. Eu vou tentar mostrar para vocês as principais características do diagnóstico, os principais fatores de risco, o que aumenta o risco de você ter Tourette, como isso funciona, uma abordagem rápida ali sobre diagnósticos diferenciais possíveis também, ou seja, doenças que podem imitar o Tourette e um pouquinho rápido do tratamento no final também, tá? Sem enrolar muito, vamos começar primeiro pelos fatores de risco, ou seja, o que aumenta o risco de uma pessoa ter a síndrome de Tourette. Primeiro, sexo masculino, ou seja, é mais comum ter síndrome de Tourette em homens, a proporção mais ou menos de 4:1, cada 4 meninos, só uma menina vai ter. Idade entre 3 a 8 anos, é a idade que você começa a desenvolver a Tourette. É muito difícil desenvolver uma síndrome de Tourette, uma síndrome dessas, psiquiátricas nesse sentido de comportamento, já na vida adulta. Então, geralmente, a criança já demonstra alguma coisa ali, algum tique, né? Então, é uma idade mais recorrente de você ter a síndrome começando. História familiar de síndrome de Tourette é a parte mais importante. A genética nesse tipo de doença, nessas síndromes de tique, a genética é muito prevalente aqui, né? Uma transmissão é o principal fator de risco disparado, tá? Ter história disso na família. Histórias de TOC ou de TDAH, transtorno de déficit de atenção, né? Ou de... O TOC vocês conhecem, né? Aquele que você tem que fazer os comportamentos repetitivos. História disso tanto na família quanto em você, principalmente em você, na verdade, né? Porque é difícil você ter Tourette sozinho. É muito difícil ter Tourette sozinho. Enquanto você tendo TDAH, a chance de ter Tourette é muito maior. Ou tendo TOC também, a chance de ter Tourette é muito maior. Então, levar isso em conta. Se você achar uma pessoa com Tourette, investiga um pouquinho mais. Provavelmente essa pessoa também tem um desses sintomas, né? Outros fatores de risco possíveis, aí aqui jamais não é uma coisa tão relevante. Tabagismo materno pré-natal. Então, a pessoa a mãe gestante, a mãe grávida da criança, dessa pessoa que vai ter Tourette depois, fumar durante a gravidez é um fator de risco, que aumenta a chance de ter Tourette. A mãe ter, algum estresse durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre. E a criança nascer com baixo peso, tá? São alguns fatores para você olhar para o passado que dizem, isso aqui pode justificar um pouquinho, aumentar a chance dessa pessoa desenvolver o Tourette. É uma investigação mais retrospectiva. Você vai olhar para o passado da pessoa que tem, ou que você acha que tem, e aí você olha para isso aqui tudo e, bate. Tem bastante coisa aqui. Tem história na família, essa pessoa tem TOC, essa pessoa teve problema na gravidez dela, né? Desenvolveu na infância. Então, você olha para os fatores de risco nesse sentido, para você ver, tá batendo a história com síndrome de Tourette. Ok. E o diagnóstico? Isso aqui é muito importante para a gente entender o que de fato configura a síndrome de Tourette. Porque hoje virou uma banalização que a pessoa fala palavrão, do nada é Tourette e acabou. Não é assim que funciona, tá? Inclusive, falar palavrão é uma coisa mais rara de acontecer na síndrome de Tourette, não é o mais comum de você ter, tá? Mas vamos por partes. Olha aqui. Então, abordando a parte dos critérios diagnósticos para você poder dizer isso é uma síndrome de Tourette. Primeira coisa, você tem que ter tiques motores e tique vocal. Eu vou entrar um pouco mais daqui a pouco no que é um tique, exemplos disso, mas primeiro, olha isso, você tem que ter então um tique motor, de movimento mesmo, e um tique vocal. Então não basta só falar palavrão, essa pessoa tem que ter 2 tiques, pelo menos. Tá? Motor e um tique vocal. Sendo que o tique motor tem que ter mais de um. Não basta a pessoa ter só um tique motor e um tique verbal, não configura a síndrome de Tourette. Você tem que ter 2, pelo menos, tiques motores, múltiplos tiques motores, 2 no mínimo, e pelo menos um vocal. Então a pessoa fala um palavrão, faz um movimento com esse braço e um movimento com a cabeça, Tourette, porque são 2 movimentos e um vocal pelo menos. Além disso, a duração tem que ser maior do que 1 ano. Porque se for menor que 1 ano, vai ser um transtorno de tique chamado de provisório. Né? Você não pode cravar que é Tourette. Né? Tem 1000 tiques motores, 1000 tiques vocais, mas tá só 8 meses.
Aí também você já vai começar a falar que é mais, para ter uns diagnósticos é 1 ano. Ah, mas começou agora há 3 meses. Não, calma, pode ser um monte de coisa. Então, mais ou menos isso. Inclusive, se você for olhar, a pessoa tem 30 anos e aí desenvolveu nos últimos 3 meses um monte de tique. Dificilmente isso é Tourette, né? Lembra que começa geralmente na infância. E você também não pode cravar diagnóstico com esse período. Tem que ser pelo menos 1 ano para ter o diagnóstico. Além disso, idade de início antes dos 18 anos. Mas, geralmente, ali naquela idade é 3 a 8 anos. Mas antes dos 18, isso é crucial também para o diagnóstico, para você poder cravar que é Tourette. E, além disso, não pode ser atribuído ao uso de substância ou a qualquer outra doença. Você olha e veja. O uso de substância é o mais comum nesse sentido de mimetizar o possível Tourette. A pessoa tem um monte de tique, espasmo e fala coisa, mas porque está usando alguma droga, alguma coisa nesse sentido, tá? Então isso aqui também tem que acontecer, tem que descartar. Então, além de ter os tiques, tem que obedecer essas 3 condições aqui. Beleza? Vamos lá. Então, a clínica em si. Agora sim, falando mais dos tiques. Antes, só dar uma passada geral nessa clínica, quais são as características, então, da síndrome de Tourette. Mais óbvio pra gente, movimentos anormais são os tiques motores e os sons vocais também diferentes, então tiques verbais. Além disso, vamos lá que isso aqui é interessante, sensação premonitória, a pessoa tem uma necessidade, uma sensação de fazer o movimento e quando faz ela se alivia depois de fazer. Isso é característico do Tourette. E da maioria das síndromes de tique, tá? É nesse sentido. E aí você faz a associação, lembra que você tem uma associação com o toque? E o toque, a pessoa faz aquele comportamento compulsivo, aquela coisa ali, ela tem uma obsessão e faz um comportamento compulsivo para confortar essa obsessão que ela tem. Então, ela tem essa necessidade de fazer e faz. É mais ou menos o mesmo raciocínio aqui. Ok, outra característica clínica do Tourette é não ter nada diferente no exame neurológico. Então, não tem nenhum outro sinal que é um problema da cabeça, alguma coisa estrutural do cérebro, por exemplo. Isso é importante também no diagnóstico. Melhora dos sintomas quando focado em outras atividades. Então, a pessoa está fazendo alguma coisa ali que ela gosta, não está numa situação de estresse, por exemplo. Situação de estresse, raiva, medo, a pessoa desencadeia mais os tiques. Então, de novo, faz uma relação forte com o toque, com o TDAH. Pode ter ansiedade também, tá? Também nesse cenário. Agravamento dos sintomas sobre estresse, é isso que eu comentei. E além disso, comportamentos ritualísticos podem vir junto disso. Por quê? Porque você tem muitas vezes o toque associado à síndrome de Tourette. Então pode vir junto na clínica. Então os tiques motores. O que é um tique motor? É um movimento repetitivo e não rítmico, tá? É diferente de você olhar para uma tremedeira qualquer de uma pessoa que está tremendo. Mas vamos abordar um pouco mais isso. Primeiro, você pode ter tiques simples ou complexos. Os motores primeiro, tá? O que seriam tiques simples? Piscar ou girar o olho. A pessoa tem o tique do olho, revira o olho, revirar o olho, arregalar o olho. Qualquer coisa com o olho pode ser configurado como um tique. Fazer careta, né? E aí envolve toda a musculatura da face, a pessoa pode fazer. E encolher o ombro, virar o pescoço. Então, diferentes movimentos podem configurar um tique simples. Ah, mas então o que é um tique complexo? Aí começa a vir mais a parte estereotipada que vocês conhecem, provavelmente já ouviram falar. Tem esses 2 termos aqui. Copropraxia, que é nada mais do que fazer gestos obscenos. Então, vai junto daquilo do palavrão, né? Só para vocês terem o conhecimento da palavra e poderem usar numa noite de Natal, que vocês quiserem discutir a síndrome de Tourette, vocês podem falar copropraxia e sair bem enquanto você come sua rabanada feliz. Então, é fazer gestos obscenos. E o outro tipo de tique complexo é a ecopraxia. O que é isso? É repetir o que a outra pessoa acabou de falar, né? Não é repetir o que eu mesmo falei. Eu acabei de falar aqui, aí eu falo aqui. Não, isso não, aí se fala em outras patologias. É repetir o que o outro falou. A pessoa faz uma pergunta pro cara, o cara responde a mesma coisa. Isso configura um tique motor complexo, tá? Então você vê que foge um pouco também da parte estereotipada que a gente conhece.
pode ter essas outras situações. E fazer o gesto obsceno é a copropraxia, beleza? Isso são os tiques motores. E os tiques verbais? Os complexos, já adianto, é o palavrão, tique verbal complexo. Mas vamos falar do simples primeiro. São, então, sons repetitivos ou vocalizações que a pessoa faz. E aí você pode ter, olha que interessante, fungado, a pessoa funga, tem um pigarro, tossir. Ah, então qualquer pessoa que tossiu tem turrê. Não é isso, não é isso. Mas o tique da pessoa pode ser uma tosse. E aí você olha fungado, pigarro e tosse, a pessoa que tem rinite faz isso. Então, se desenvolver um diagnóstico diferencial, pode ser rinite. Rinite pode ser a causa da pessoa. Bem superficial, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas outro tique simples, gritos e gemidos. Esse aqui também já é um pouco mais conhecido nesse universo aí da internet. Aí, pigarro. Isso aqui é turrê. E aqui os complexos. Os complexos, aí a coprolalia, a pessoa que fala o palavrão, isso aí todo mundo sabe. E a ecolalia, a pessoa repete o que a outra falou. Peraí, eu falei errado no tique motor. O motor, eu falei errado. Nos tiques motores complexos, em que você tem a ecopraxia, a pessoa repete os movimentos da outra, não é a fala, eu falei errado. A pessoa repete os movimentos da outra, e é isso, a ecolalia, a pessoa repete as frases. Beleza, isso são os tiques verbais. E agora, diagnóstico diferencial, o que pode confundir com a síndrome de Tourette? Beleza. Primeiro, a gente chama de transtornos de tique motor ou vocal persistentes, tá? Quais são os critérios para isso? Olha aqui. Um tique motor e um tique vocal únicos. Lembra que no outro você tinha que ter múltiplos tiques motores, né? Aqui você tem que ter um de cada. Se você tiver um de cada ou múltiplos tiques só motores ou só verbais, a gente não pode configurar como Tourette, tá? Então, se você tiver um monte de tique verbal, não é Tourette. Ah, eu tenho um monte de tique motor. Fala palavra, dou o dedo do meio, xingo as pessoas, copio o que eles falam. Não é Tourette. Ah, mas não, esse aqui fala palavrão só, mas não faz nada no movimento? Não é Tourette. Ele vai chamar, mesmo durando mais de um ano, você chama disso aqui, transtorno de tique persistente. E se durar menos de um ano? É o transtorno de tique provisório. A mesma coisa. Aí pode, mesmo que ele preencha os critérios para o Tourette de ser... O cara tem 30 tiques motores e 30 tiques verbais, se dura menos que um ano, é provisório. Ponto. Acabou. Tá? Beleza. Eu passei mais rápido porque eu já tinha falado. Mantendo... Aí aqui entrando em diagnósticos mais distantes. O transtorno de tique provisório e de tique persistente são mais interessantes de ter em mente porque é muito perto do Tourette, é quase Tourette, mas não é Tourette, né? Aqui não, aqui vocês vão ver, mas só para a gente ter uma ideia do que pode confundir com esses tiques. Estereotipias, só que é mais tipo da criança, uma criança com um transtorno já global, já maior do desenvolvimento dela, e aí ela pode fazer movimento, bater a cabeça, balançar o corpo, alguns movimentos repetitivos com os dedos, e isso pode confundir com o Tourette de certa forma, mas é algo mais global do desenvolvimento todo dela, não é uma coisa específica, tá? E além de que os movimentos, a criança não vai falar palavrão, fazer gesto de obsceno, mas pode confundir com o tique, né? Esse é o raciocínio, pode confundir com o tique. Outro, mioclonia. Mioclonia, a pessoa fica basicamente, tem espasmos musculares involuntários, e você vai ver que não vai ter aquela sensação, por exemplo, de urgência de fazer o movimento, de alívio depois que faz. É uma coisa involuntária que acontece relacionado a outros problemas. Rinite alérgica, foi o que eu falei, porque você olha os tiques verbais simples, fungada, pigarro, tosse, pode ser tique verbal simples, sim. Então, né, só você olhar para esse cenário e vai dar uma confundida nesse sentido. Até piscar o olho, às vezes. A pessoa com rinite fica se fungando, esfrega a mão na cara, fica fazendo isso sem parar. A galera de fora assim não conhece, é tique, não? Pode ser o diagnóstico diferencial para ter em mente também. Tratamento. Aí tem um monte de... Primeiro no tratamento, terapia comportamental. Tem que ter cognitivo comportamental.
vai ajudar tanto o cara que não tem o TDAH, o cara que não tem toque, tem só o Tourette, que é raro, mas vai ajudar ele, vai ajudar quem tem o toque, vai ajudar quem tem o TDAH, tá? E muitas vezes em tiques mais leves, isso até pode resolver, pode ajudar bastante. Mas, falando dos remédios rapidinho, só para vocês terem uma noção, quando você fala de tique leve, a principal classe que você vai ter é chamada agonista alfa-2. Aí tem 2 remedinhos aqui que para vocês ouvirem falar, guanfacina e clonidina podem ajudar em tiques mais leves, que não tem comprometimento do funcionamento da pessoa. Agora, quando você fala de tique mais moderado já, até grave, tem que usar antipsicótico. E aí tem diferentes linhas, primeira linha, segunda linha, terceira linha. O Aldol, o haloperidol, ele ajuda bastante, né, nesse cenário de tique mais grave. Mas aí você tem sempre aquela de medir parte de efeito adverso, né? E aí você tem algumas outras opções, a risperidona, o aripiprazol, são algumas alternativas que tem. O próprio topiramato também nesse sentido. Mas aí, enfim, vai de pessoa para pessoa, de consulta para consulta, médico para médico, pesar efeito colateral, a experiência que a pessoa já teve com remédio, né? Enfim. Então, os antipsicóticos para a doença mais grave, o tique mais grave, compromete a funcionalidade, e aqueles agonistas alfa para tiques mais simples, tá? Aqui eu deixei... Ah, não, sim, claro. Quando você tem o paciente com toque com TDAH, com TDAH, os estimulantes do sistema nervoso central podem ser feitos para ajudar o TDAH em si, e no paciente com toque, alguns antidepressivos podem ser feitos, seja os inibidores seletivos da serotonina, como, por exemplo, a fluoxetina, a sertralina, ou antidepressivo chamado tricíclico. Mas isso aqui não era o mais importante, tá? O mais importante era tentar fazer vocês terem uma noção maior do que é a Tourette, para não ficar só banalizado que é a pessoa que fala palavrão. Então vocês viram os critérios, vocês viram coisas que podem ser Tourette também, que parecem, vocês viram o que é um tique, como esse tique se apresenta, né? Viu que tem que ter um tique motor, tem que ter um tique verbal, viu bastante coisa. Viu o que aumenta o risco de ter Tourette, viu a associação com toque, viu a associação com TDAH, que são coisas legais de vocês levarem e terem com vocês esse conhecimento. E não banalizem a síndrome de Tourette, que é bem mais complexa do que parece. Não é só falar palavrão. Na verdade, é a minoria que fala palavrão. Não banalize o Tourette. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, crítica, sugestão, pode deixar nos comentários que eu vou ler tudo com um imenso prazer. Boa noite, boa tarde, bom dia, o que quer que seja. Um abraço, até a próxima.